Boa tarde, vereadora Elisa. Boa tarde, Clilson. Boa tarde, Luiz, Felipe e todo mundo da técnica aí. Um prazer estar aqui com vocês presencialmente. Olha aí. Amo, porque aí eu posso rebater. É. Depois que eu mando o áudio, acabou, já era. Não posso nem dar tréplica, né? Aí não dá. Já está preparada para esse debate com o Marcos Henriques? Com certeza. Então deixa eu dar uma boa tarde para ele. Vereador Marcos Henriques, do PT, muito boa tarde. Boa tarde, Clilson. Boa tarde, Gutenberg. Boa tarde, Fernando Braz, vereadora Elisa Virginia. Prazer agradecer a vocês pelo convite e para nós também debatermos aí os rumos do nosso país nesse governo Bolsonaro. Tá, vamos começar de forma geral e até genérica e a gente vai aprofundando os temas. Eu queria perguntar para a vereadora Elisa e para o vereador Marcos Henrique o seguinte: vereadora Elisa, na sua opinião, qual é o risco que o Brasil corre em ver o ex-presidente Lula retomar o poder e a presidência do Brasil? E para o vereador Marcos Henrique, qual é o risco que o Brasil corre em manter Bolsonaro no poder? Boa. Para mim primeiro? 1 minuto para você e 1 minuto para ele. Arrocha o dó. Rapaz, quando a gente percebe que em 10 anos, entre 2008 e 2018, o Brasil fechou, isso é criminoso. Aí eu pergunto, quem está cometendo mais crimes? Ou quem está cometendo crime? Quem está sendo assassino e genocida? É esse governo que só em 2020 aumentou 20 mil leitos de UTI e mais 24 mil agora esse ano. E nos 10 anos que o governo petista passou, fechou, gente, 40 mil leitos de hospitais. Isso não é brincadeira, não. Onde o Lulinha, Paz e Amor, disse o seguinte: para que hospitais? É melhor a gente fazer estádios de futebol, né? Então, assim, é o risco da saúde, é o risco da desgraça do SUS, é o risco das pessoas terem que se submeter o tempo inteiro a ficar pelegos do Estado aí, recebendo um Bolsa Família e sem perspectiva de emprego, porque é isso que o PT gosta. O PT gosta de assistencialismo. Nós que somos liberais, não, a gente quer dar emprego ao povo, a gente quer abrir a economia, a gente quer facilitar as empresas a abrirem, as pessoas a empreender. E agora não, o PT fica aí somente no Bolsinha Família, no Pouco Mortadela e também nos pagamentos para as grandes manifestações. 1 minuto e 15 agora, o vereador Marcos Henrique. Por que não continuar com o Bolsonaro, Marcos? Olha, o governo Bolsonaro, todos os indicativos mostram que é um governo que ele não dialoga com a sociedade. É um governo que não tem políticas públicas, né? É um governo que entrou nessa época da pandemia e um governo que brincou com a vida das pessoas quando ele não reconheceu essa pandemia. Então, você permanecer o governo Bolsonaro é você permanecer uma política de mentira, uma política de fake news, uma política que não investe no social, uma política que não tem políticas inclusivas, como nós tínhamos no governo Lula, né? Que a vereadora Elisa fala de assistencialismo, mas era políticas inclusivas. Nós tínhamos um programa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que movimentava toda a cadeia produtiva da construção civil. Nós tínhamos programas e programas que davam dignidade às pessoas. E agora a gente vê o único fundamento que está crescendo no governo Bolsonaro são os milionários, que cada vez crescem mais. Nós temos muitos milionários, que cresceu 7% nesse último ano, e os bilionários cresceram 10%, enquanto que a população... 1 minuto e 15, agora é com vocês, Elise. Podem agora... Eu não consigo entender qual é o ódio que esse povo tem das pessoas terem dinheiro. Quanto mais crescem empresas no Brasil, mais emprego se constrói, mais emprego se dá. Nós não temos Minha Casa Minha Dívida, mas nós temos a Casa Verde e Amarela. Então, assim, o problema, infelizmente, é a sorte para os petistas, né? Para nós não, mas para a gente que gosta de trabalhar, para a gente que gosta de colocar a mão na massa, é desses petistas. Porque, como disse Lula, graças a Deus tem esse vírus. Quem é genocida, gente? Como é que um governo, um cabo que foi presidente, chega a desejar, chega a achar bom ter um vírus somente porque tem outra pessoa no poder? Isso é desumano, pelo amor de Deus, não se admite isso. Nós temos sim tentado trabalhar, nós temos sim tentado recuperar
vamos dizer assim, o orgulho de ser brasileiro trabalhador. E aí, Marcos Henriques? Olha, o segmento que mais influenciou o aumento do PIB nesse governo Bolsonaro foi justamente os que revelaram a face da política econômica do governo Bolsonaro, que é o petróleo, né, com um aumento exorbitante da gasolina, do gás de cozinha, o agronegócio, que não alimenta a população, né, a sua grande maioria se dirige às exportações, né, com pouca mão de obra, e também o setor bancário, que esse ano vai para 120 bilhões. Então, enquanto isso, as indústrias estão quebrando, fechando mais de 3 mil indústrias. Quem é que não quer que o povo ganhe dinheiro, que os empresários ganhem dinheiro? Todo mundo quer, agora tem que ser dividido. O trabalhador precisa ter oportunidade de trabalhar. É engraçado, o PT quer que fez tudo. O PT não quer nem que os professores deem aula por causa que não tomaram vacina. O PT quer que feche comércio igual na Argentina, que está uma maior desgraça na economia que está. E está dizendo que a gente está sendo culpado porque as empresas estão fechando. É claro, Marcos Henrique, que as empresas estão fechando. A gente não tem condição. Por exemplo, ano passado, o Procon fechava o fiteirozinho de uma pessoa lá no Bar das Indústrias, vendendo de meia porta, entregando somente a mercadoria na porta, e vocês querem que feche tudo porque vocês querem ficar à disposição somente ganhando aí auxílio emergencial. É lógico que vai fechar. Se não abrirmos, se a gente não lutar como nós fazemos as nossas manifestações para manter o comércio aberto, para manter as escolas abertas, para manter hospitais abertos, hotéis abertos, é claro que vai à falência, gente. Se não tem quem venda, não tem quem compre, não vai ter quem venda. Isso é muito natural. É por isso que eu insisto. Infelizmente, o vereador aí, Marcos Henrique, né, acostumado somente com as regalias, as ONGs, com milhões e milhões de dinheiro, eles não têm costume de trabalhar. O PT, Partido dos Trabalhadores, não gosta mesmo de trabalhar. Ô, Marcos Henriques, está ouvindo, Marcos Henriques? Você sugeriu que a direita, a Elisa que está aqui da frente, deveria procurar um tratamento médico e citou até uma síndrome. Por que isso? Qual é a saudade que eles têm, Marcos? Olha, primeiro, é um debate muito rasteiro esse, um debate de dizer que não gosta de trabalhar, que estigmatizar algo. Ora, pelo amor de Deus, respeite, vereadora Elisa. A senhora não pode estar falando sério, entendeu? E gostar. Quando eu falei que uma pessoa que vê o país do jeito que está, essa queda na indústria não foi de agora não, foi de muito tempo que vem, desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, as indústrias estão quebrando porque não tem consumo. Olha, nos últimos 25 anos, esse governo aqui é o governo onde se come menos carne. A gente viu esse consumo de carne há 25 anos atrás. E a pessoa aplaudir um governo como esse, pelo amor de Deus, a pessoa gostar do algoz. Eu me lembrei dessa doença, sim, que é uma doença que quando você vê o ruim, quando você é açoitado, né, você tem seus familiares, a grande maioria, morrendo por conta de uma política negacionista, irresponsável, aí a pessoa precisa se tratar, porque a síndrome de Estocolmo é você gostar de quem está lhe martirizando. E essa síndrome de Estocolmo é sério. Quem está com essa doença precisa de tratamento. Então, eu quero dizer e reafirmar que esse governo está destruindo muitas famílias quando não encarou a doença como deveria ser encarado, e já temos 470 mil mortos por irresponsabilidade desse governo. Ô, vereador Marcos Henriques e vereadora Elisa, isso aqui é uma conversa que a gente está tentando travar, então vocês não precisam, não é aquele debate de regra no TRE não, certo? Então vocês podem naturalmente, quando considerar que é preciso fazer ali alguma ressalva na fala do outro, vocês podem aí, naturalmente, se houver ali uma dificuldade do ouvinte entender que vocês estão confundindo um com o outro, a gente consegue ali fazer uma separação, mas vocês podem fazer o debate e a conversa fluir. Eu queria fazer uma pergunta especificamente em relação, vocês estão falando dessa coisa do genocida, quem é genocida, quem não é genocida. Existe um debate no Senado Federal sobre a CPI da pandemia para responsabilizar por que o Brasil chegou a esse estágio. Então, uma parte ali da CPI já aponta que a culpa é do presidente Jair Bolsonaro pela postura, e uma parte da CPI já aponta que não, o governo federal conseguiu dar todas as respostas e aponta aí culpa governadores, prefeitos, de fecharem o Brasil e dificultarem a economia. Qual é a leitura de vocês dois em relação a isso?
Olha, Luiz, é o seguinte, só pegando assim um pouquinho da fala de Marcos Henrique anteriormente, ele fala muito de família, de respeito e tal. Aí eu volto na primeira treta do dia, que eles ficaram tão horrorizados, meu Deus, porque eu descrevi uma cena. O povo do PT, para protestar, vai pra rua, tira a roupa, a mulher lá, feminista, né, dona de si, né, meu corpo, minhas regras, tirou a roupa, não sei nem se tirou a calcinha, mas pelo menos o sutiã não tinha mais, colocou-se praticamente estilo bandeja numa mesa e disse... Cardápio do dia, amarrou pés e mãos e uma maçãzinha na boca. Jesus. Isso imediatamente me remeteu àquela cena daquele porquinho que a gente faz do leitão, né? Que vai ao forno e depois quando você tira, enfeita todinho e bota aquela maçãzinha na boca. Eles ficaram tão sentidos, gente, mas eu só fiz descrever a cena. A outra lá teve que se vestir de lingerie vermelha. Aí, gente, filma tudo, filma tudo. Ai, uma coisa que eu quero parabenizar vocês. Em alguns lugares vocês manteram mesmo a distância, né? Por falta de gente. E aí, Marcos? Manteram a distância. Então, isso é respeito. Ah, e outra coisa, eu vi um filme de Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro. Ele recordou um vídeo onde tem dois homens se beijando, parecendo uns animais, se beijando, nus, na frente de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e de Lula. E quando Lula pega a palavra, ele diz, gente, vocês viram aquela cena do beijo, gente? Eu quero dizer que eu tenho 72, 73, mas meu tesão é de 20. Ele ficou com tesão, ver os caras se beijando, meu amigo. Isso é a família que você prega. Falar, depois eu quero, porque eu quero ouvi-la atentamente, porque falar, eu tenho o costume de esperar a pessoa falar, não gosto, porque, na verdade, as manifestações, primeiro eu não debato com ironia, certo? E quem viu as manifestações viu que foi muita gente. E houve uma discussão muito intensa no partido e na esquerda em geral, porque tem uma parte que quer e outra que não quer. Ali foi mais ou menos 10% e uma mobilização muito diferente. Uma mobilização em que todos estavam com máscara, alguns pontos houve aglomeração, sim, mas isso é do livre-arbítrio de cada um. Eu não vou falar sobre a forma já, como cada um se manifesta. Marco Henrique, eu não vou falar sobre a forma como cada um se manifesta, porque na mobilização... Certo, mas eu estou dizendo, já que está... A mobilização da elite... também tinha pessoas, tinha uma moça que estava também. E eu vou... A máscara funciona? Dá para voltar a trabalhar? É o objetivo da reunião. As pessoas estavam na mobilização. No Fora Bolsonaro, foi. O objetivo foi esse. Era fora contra Bolsonaro. A milícia, contra os milicianos. Era fora Bolsonaro. Que não vacina. Então, a gente não pode chegar e contestar a ida às ruas. Você foi à rua, ótimo. Eu vi o pessoal lá com bandeira amarela, tinha também algumas formas de se mobilizar, pedindo o fechamento do STF, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo deixa eu falar a intervenção também. militar. Então, cada um se mobiliza da maneira que quer. Nós temos uma mobilização que é a busca pela democracia, o combate a esse governo que está matando as pessoas. Isso daí é óbvio, porque o presidente da República ele não encarou a pandemia como deveria ser encarada. Ele foi irresponsável. Calma, Marquinhos. São 13h18. O Arapuã Verdade está com Elisa Virgínia e Marcos Henrique desse debate sobre polarização. Agora eu vou dar um espaço para cada um fazer a pergunta ao outro. Então pergunta para Marcos Henrique, ele responde e depois a volta. Eu achei engraçado, o que eu mais achei interessante, Cleilson, nessa manifestação de sábado, foi que as pessoas saíram às ruas para manifestar. Perderam medo, saíram de casa, gente. O povo fica em casa, disse, vamos para a rua protestar. E admitiram que as máscaras é suficientemente capaz de proteger, que o álcool em gel é suficientemente capaz de proteger, que as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina podem se sentir mais seguras de ir para a rua. E a pergunta? Só que eu não entendo porque esse mesmo povo, o sindicato da CUT, aquele povo do sindicato que deixaram de receber dinheiro no começo de Bolsonaro, sim, que a China mandou mais de 200 milhões de dólares, sei lá, não sei quanto dinheiro foi para os sindicatos do Brasil, né, poderem comprar a mortadela e o pão, e agora os R$50, viu, para dar também, porque na Paulista eles tinham uma fila lá para receber dinheiro também, né? Então, esse povo não pode trabalhar, não. Marcos Henrique responde, vereador do PT. Eu vejo a vereadora Elisa, essa forma que ela tem de se expressar através de ironia e através de desqualificação, isso é muito ruim, porque não constrói.
Eu é acho ironia, que eu quero os saber se o povo professores pode têm todo o trabalhar. direito de se vacinar. Bora, gente, certo? trabalhar. Eu acho que essa sua expressão, Elisa, essa sua forma de encarar a pandemia, ela retrata muito bem o que Bolsonaro prega. Se dependesse de Bolsonaro, estava todo mundo... não foi feito de maneira adequada o distanciamento social no começo da pandemia, onde o presidente ele disse que era apenas uma gripezinha, não encarou, e o reflexo está aí. Sabe por que é que você não está assistindo a aula? Você que é ouvinte aqui, sabe por que é que seu filho não está indo para a aula? Porque Bolsonaro não comprou a vacina. Sabe por que tem desemprego? Porque Bolsonaro não comprou a vacina, certo? Você sabe também por que a gente está numa crise econômica, certo? Porque não houve vacina. Então, isso aí tem que ficar bem claro para o ouvinte, que não adianta tergiversar, entendeu? Nós estamos com 470 mil mortes. Os profissionais, os professores, eles têm o direito de lutar pela sua saúde. Essa história de dizer que não quer trabalhar, isso é muito baixo. Isso é muito ruim, você precisa entender que são trabalhadores... Qual a data que você acha que o Brasil deveria ter vacinado? Não se trata de querer ou não trabalhar, se trata de se precaver para uma doença que está tirando mais de quase 500 mil de vidas, que vocês ajudaram com seu negacionismo, certo? Com seu negacionismo, né? Vocês sofreram uma metamorfose, vocês passaram do negacionismo para o tratamento precoce. Oi, entendeu? Para começar a dizer que a cloroquina adianta. Certo? E agora já estão passando por outra metamorfose para dizer que a vacina não funciona. Ô, então, Marcos, vocês são uma metamorfose ambulante. Marcos Henriques, e a pergunta para a vereadora responder? Não. Eu quero que ela fale sobre o tratamento precoce. Eu falo com o maior prazer do mundo. Vamos lá, agora eu quero saber quando os professores vão... Agora não, que é meu tempo, né? Que você não respondeu, não teve resposta para a minha pergunta. Tratamento precoce. Tratamento precoce. Gente, pelo amor de Deus, que foi aquilo? Vamos dizer assim, tribunal de exceção que a doutora Mayra Pinheiro, que a doutora Nízia Gamushi passaram naquela pandemia. Aliás, os petistas estão mancomunados, estão tudo amiguinho, né? Eles são amiguinhos de Renan Calheiros, são amiguinhos de Osiris, Renan Calheiros aí com milhares de processos nas costas, Omar Osiris até com processo, gente, pelo amor de Deus, de pedofilia, fora a mulher dele que foi presa, fora o irmão dele que está envolvido em um monte de falcatruas. Né, gente? Absurdo, vocês estão todos juntos, ninguém solta a mão nem ninguém. Tratamento precoce é uma coisa, é quando você recebe um paciente e o médico tem a liberdade de usar a sua autonomia médica para tratar da melhor forma possível, não com kit, mas com remédios que comprovadamente, pela sua experiência que ele está tendo, pode salvar uma vida. Salva a vida sim. Vacina não é tratamento, como disse a doutora Nízia Yamaguchi. Vacina é prevenção. E aí eu pergunto a ele de novo, gente. Os Estados Unidos começou a vacinar em dezembro, a Europa toda começou a vacinar em dezembro. Quando foi que eles queriam que o Brasil começasse a vacinar? Antes desse período, eles queriam que o Brasil tivesse comprado vacinas em março de 2020. E aí, Marcos Isso é um absurdo muito grande, gente. Nós estamos matando mais gente. Eu acredito que a doutora Luana... Cantora Luana, né? Ela que é infectologista, ela deu uma aula, uma verdadeira aula. Deu mesmo. Quando ela falou inclusive, não tem um estudo publicado. Sim, a responsabilidade tem médica, mas existe também, tem que ter o conhecimento para você não fazer besteira. O que está por trás desse tratamento precoce, dessa cloroquina, é a questão da contaminação de rebanho. É isso que Bolsonaro queria toda a vida, certo? Está provado. A doutora Luana, ela falou em todos os sentidos e todos os órgãos que o tratamento precoce não existe. Certo? Não existe, isso é uma forma de matar as pessoas, é uma forma de enganar as pessoas para que exista a contaminação de rebanho, certo? Isso é uma forma irresponsável que o governo Bolsonaro prega. Até ele, há pouco tempo, já está desmentindo que disse que tinha tratamento precoce. Então, ainda tem algumas pessoas que sustentam isso, que dizem que salva vidas, e, na verdade, isso é um desserviço. Jamais eu, como parlamentar, vou estar repetindo que coisa, né? uma forma de tratamento. Quanto tempo? Que a ciência, ela nega. Entendeu? Então, esse negacionismo da ciência, não conte com isso. Olha só, são 22 mil estudos sobre cloroquina, ivermectina, hidroxicloroquina, e salvou sim. Agora a gente tem que ver o que aconteceu no estudo da Lancet, lá de Manaus, que fizeram experimentos com dose tóxica, com dose letal, em 22 pacientes que morreram. E depois que a gente percebe isso, a gente descobre que tinha 2 dos estudiosos, dos cientistas lá, que eram bolsistas
bolsistas, um da Pfizer e um da AstraZeneca. A doutora Mayra Pinheiro colocou isso muito à tona numa entrevista que ela fez nos Pingo nos Is e deixou isso a gente... Eu quero que se investigue essas mortes, sabe por quê? Porque cada vida conta, como disse a doutora Nise Yamaguchi, certo? O tratamento inicial é válido sim. Nós temos aí pessoas, centenas de pessoas morrendo porque vão para os médicos, infelizmente alguns... Elisa, veja o que a doutora Luana fala. A doutora Nise é oncologista, ela não é infectologista, não. Uma cantora. É oncologista. Veja o que a doutora Luana fala, ela é técnica, ela é uma pessoa qualificada. Você vê o que um oncologista bem fala... Bem respeitada, inclusive, a doutora Luana, viu? Parabéns. Parabéns no tratamento da doutora Luana, o contrário da doutora Nise. Semana passada eu fiz uma live com o ex-ministro Alexandre Padilha. Ele me falou que o governo Bolsonaro deixou de comprar, ele é deputado federal, deixou de comprar 700 milhões de doses. Passaram, era só ele dizer, assinar o protocolo de interesse que as vacinas já deveriam estar há muito tempo. Se desse zebra, então, seríamos responsáveis essa por falta milhões, de responsabilidade, né, do governo Bolsonaro é o que está causando mortes no Brasil. É isso que tem. Então, atenção! A CPI do Covid, ela está justamente provando isso. Marcos. A falta de responsabilidade. Marcos, isso sim é crime de responsabilidade. 13h26, caminhando para o final do debate. 2 minutos para Elisa e depois 2 minutos para Henrique. A pergunta é: o que é melhor para o Brasil? Elisa Bolsonaro, e ele vai justificar o Lula. 2 minutos, Elisa. Olha só, eu não vou dizer exatamente Bolsonaro, apesar de que eu sou eleitora de Bolsonaro, mas o que é melhor para o Brasil é um governo liberal, um governo que respeita as liberdades, um governo que respeite as pessoas, o direito delas irem e vir, o respeito aos médicos poderem ter a sua autonomia médica, um governo que não fique patrulhando e fazendo tribunais de exceção, como é o que está acontecendo lá na CPI da pandemia, onde aqueles Renan Calheiros, Osmar Terra, o Otton, que é médico, a outra senadora, mulher, feminista, cadê a sororidade? Desrespeitou uma senhora de 62 anos que tem só de medicina mais de 40 anos, doutora, cientista, não deixando ela falar, interrompendo-a. Isso aí, gente, isso aí pra mim é muito machismo, sim. Vocês são machistas, vocês são hipócritas e vocês precisam ficar onde estão, no ostracismo, sem dinheiro de sindicato, e nós precisamos de um governo que enalteça aí o nosso agronegócio. Nós temos aí, nós só perdemos esse primeiro semestre para Bélgica, China, França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, meu povo. O PIB do Brasil, no primeiro trimestre, surpreendeu a humanidade, 1,6. Ano passado fomos o 4º colocado no PIB. Precisamos melhorar? Precisamos sim. Precisamos ter um pouco que está aí remando contra a maré, não deixando de forma alguma o governo trabalhar. Temos um STF que está sendo mais legislador e executivo do que o próprio presidente e de que a própria Câmara e Senado Federal. Eles se querem aparecer, meu filho, suba no poste, né? Se querem brilhar, vão colocar os seus nomes para serem eleitos, mas não ficar atrás de um mandato vitalício e fazendo o povo sofrer. 2 minutos agora para o vereador do PT, Marcos Henriques. É com você, Marcos. Eu queria agradecer o convite, queria agradecer a vereadora Elisa por estarmos debatendo. Acho que, vereadora Elisa, que a senhora queira ou não, Lula vai voltar e vai tirar o país da miséria, certo? Vai trazer políticas inclusivas, o povo vai voltar a sorrir, o povo vai voltar a ter onde morar. Na história do Brasil, o governo que menos investiu em educação foi Bolsonaro, até desde a era Vargas. Então, nós estamos carentes de política de inclusão social, nós estamos carentes de políticas, o povo está voltando à miséria, porque Bolsonaro ele privilegia um segmento, que é o agronegócio, que é o petróleo, que são os bancos. Não tem políticas de inclusão social para quem está no andar de baixo. Então, eu acho que isso aí é um fato que está sendo constatado. Então, a gente espera que Lula ele possa corrigir o rumo do nosso país. Na verdade, vai ter que se passar muitos anos para corrigir o desastre que está sendo o governo liberal,
onde você não tem o menor investimento, onde o governo ele não é protagonista. Na época de Lula, a gente tinha o menor desemprego do mundo. O menor desemprego do Brasil em todos os tempos foi no governo Lula. Nós tínhamos políticas de inclusão social, nós tínhamos políticas para o pequeno e para o médio. As empresas, o pequeno e o médio, estão quebrando, porque não existe nenhuma política. O consumo está diminuindo. Faz 25 anos que a pessoa não come menos carne, é esse ano. Então, eu acho que todos esses pontos, é por isso que as pesquisas estão apontando que queremos uma mudança. E a mudança, ela vem pela esquerda, ela vem pelo progressismo, ela vem através de uma política inclusiva. Quem vai trazer essa política é o companheiro Lula, que vai voltar, fazer o povo voltar a sorrir novamente. É isso que a gente está precisando. Essa balela de que não trabalha, essa balela que está dizendo de assistencialismo. Quem viu os números do governo Lula, o investimento que nós tivemos em saúde, em educação, sabe o que eu estou falando. E não muito é obrigado. Muito obrigado, Marcos Henriques. Um abraço e sempre à disposição. Muito obrigado, vereadora Elisa. Obrigada, Clilson. Prazer grande estar aqui fazendo debate assim. Vamos embora trabalhar. Gente, pode usar máscara, vá trabalhar, viu?